Vire a página completamente aqui no nosso programa, até para voltar a repercutir todos os reflexos dessa que foi, com certeza, uma sequência das últimas 2 semanas, principalmente, que reorientou o equilíbrio geopolítico global por muito, muito tempo. E ninguém melhor que o nosso correspondente, Luca Bassani, diretamente da Europa, aqui com as informações sobre a ampliação dos esforços por um cessar-fogo também na faixa de Gaza, isso depois do fim da já conhecida Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, né, Bassani? E sobre os ataques americanos ao Irã, o secretário de Defesa Pete Hegseth fez uma coletiva hoje e reforçando que, no melhor dos casos, claro, o programa iraniano nuclear foi obliterado e, no pior dos casos, atrasaram ele por muito, muito tempo. E aí, te convenceu? A palavra é sua. Pois é, Marinho, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que há um interesse agora para encontrar um outro cessar-fogo. O Egito, o Catar, os Estados Unidos têm mediado esse conflito entre Israel e Hamas, mas a gente sabe que é muito difícil por conta de várias contradições, né? Não consegue encontrar uma convergência sobre a libertação dos reféns, ao mesmo tempo que Israel diz que seus objetivos são os mesmos que eram em 2023. Eliminar qualquer capacidade militar e administrativa do grupo terrorista dentro da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo que nós vimos essa tragédia humanitária se expandindo, a dificuldade de obtenção de alimentos, mantimentos por parte da população palestina, do lado da outra guerra que se finalizou há pouco, ou pelo menos entra em processo de cessar-fogo, nós vemos que Pete Hegseth, hoje falando diretamente do Pentágono, diz que os bombardeios no Irã foram extremamente bem-sucedidos e que a imprensa norte-americana está tentando deslegitimar a ação liderada pelo presidente Donald Trump, inclusive considerando que muitos deles minimizaram os impactos nas usinas dentro de Fordo ou até mesmo Natanz, sendo que até o presente momento, tanto a inteligência norte-americana, a CIA, e a inteligência israelense, Mossad, conseguiram adquirir informações que comprovam que o programa nuclear iraniano foi atrasado em muitos anos. Ele também foi bastante vocal nesta questão da imprensa, segundo ele, trazendo fake news, mas que todas as informações críveis, às quais ele teve acesso durante as últimas horas, provam que até mesmo as entradas dessas instalações continuam bloqueadas, então não tem como eles começarem a reconstruir, vão ter que fazer tudo do zero, dado o nível de destruição. Ele também elogiou a coragem de vários dos pilotos que por múltiplas horas fizeram o trajeto de Missouri até o Irã, inclusive abastecendo o avião em pleno ar, sem nenhum tipo de parada. É uma operação de extrema logística, né, de muita precisão, e mais uma vez os dois lados dizendo que venceram. Aí, obviamente, que nós vamos precisar de alguns observadores imparciais, no caso a Agência Internacional de Energia Atômica, que poderia ir nestas instalações, fazer a checagem, os inspetores muito competentes, nos dá uma noção de quanto que foi destruído, mas o Irã já ontem aprovou no seu parlamento a proibição da entrada de órgãos internacionais dentro das suas instalações nucleares e disse que não vai cooperar mais com a Agência Internacional de Energia Atômica, o que pode ser uma grande dificuldade e indicar que esse conflito apenas passa por um período de hibernação. Afinal, nós sabemos que caso o Irã queira voltar a enriquecer urânio a níveis longe do uso civil e chegar perto de uma bomba atômica, provavelmente Israel e Estados Unidos, seja com Netanyahu e Trump, seja com outras lideranças, não vão deixar isso barato e provavelmente ataquem aos mesmos moldes como atacaram nas últimas semanas. Basta a gente esperar para ver qual será a retórica e como cada um dos países vai lidar com os espólios dessa guerra que, como sabemos, vitimou centenas de pessoas, somando os dois lados, deixou muita infraestrutura também destruída e trouxe grande preocupação global para uma nova crise econômica por conta do petróleo, né? Obviamente agora é tudo mais tranquilo, mas com certeza é algo para a gente observar os próximos capítulos. Luca Bassani, sempre preciso, sempre aqui trazendo a visão ampla de todos os últimos acontecimentos. A gente volta com você ao longo da semana. Obrigado, Luca. Seguindo adiante aqui com o nosso Morning Show, pessoal, 11 horas e 11 minutos, e eu vou aqui com a nossa Jess Peixoto. O que você... Enfim, a gente ainda está naquela fase do balanço, do saldo, de realmente repercutir, tentar entender o que aconteceu para, de alguma maneira, muito, calcada na realidade, projetar o possível futuro e os diferentes cenários. Para você,
analisando os principais personagens e atores envolvidos nessa treta geopolítica toda, qual o momento deles, hein? Eu acho que, no que tange a situação do Irã, é muito importante que se negocie a entrada de inspetores nos locais. Por quê? Porque lá atrás isso já foi um problema, ali por volta de 2015, quando a gente estava fechando um acordo do Barack Obama com o governo do Irã em relação ao enriquecimento de urânio. Então, aquilo era um tópico principal e eu acho que ele deveria ser. Se ele tivesse sido mantido como um tópico principal, o Irã não teria alcançado as taxas tão altas de enriquecimento de urânio. Então, eu acho que é fundamental que nessa negociação toda, em um momento de negociação em que o presidente dos Estados Unidos se coloca na mesa como um negociador e um negociador poderoso, essa entrada destes fiscais, desses inspetores internacionais, ela precisa ser pauta principal e ela é fundamental. Um outro fator que eu acho que vale a gente avaliar é a situação interna do Donald Trump dentro dos Estados Unidos. Como o Donald Trump fez esse ato, o que aconteceu? Muitos democratas, seus opositores, enquadraram isso como um desrespeito ao Congresso. Porque na legislação dos Estados Unidos, se você faz um ato de guerra, ele precisa ser aprovado pelo Congresso. E neste caso não houve essa aprovação. E a partir disso se está falando sobre impeachment dele. Tanto que na coletiva dele, ontem ele até brincou com isso, fez uma brincadeira nesse sentido. Os democratas estariam ali se mobilizando para isso. Só que o que acontece? Essa medida ela seria uma medida forte, mas a partir do momento em que veio o acordo de cessar fogo, ela acaba se enfraquecendo, porque é como se o ato dele tivesse dado um resultado tão positivo que no final das contas não faz mais sentido avaliar aquilo como um impeachment. Então, dificilmente vai passar. Então, eu acho que politicamente, as últimas 5 dias para o Donald Trump teve um efeito assim, de uma medida positiva muito grande dentro dos Estados Unidos e até reforçou os aliados ali que são contra o envolvimento em guerras, do MAGA, do Make America Great Again, que no final das contas viram mais agora como um ato de negociação. Antes ele estava sendo criticado até mesmo por aliados de primeira ordem. Então, acho que tem isso. E, por fim, tem a situação do próprio Benjamin Netanyahu. Na minha análise, André, na minha perspectiva, o Benjamin Netanyahu ele tinha uma expectativa que essa guerra ela se postergasse um pouco mais. Para ele construir ali a questão política, para movimentar as forças de oposição de uma forma em que ele tivesse mais unidade. E essa resolução veio muito rápida. Há cerca de 2 semanas, quando a guerra começou, a gente falou que o Benjamin Netanyahu estava tentando dar um nó tático do Donald Trump. No final do dia, parece que foi o Donald Trump que deu um nó tático no Benjamin Netanyahu. Apesar do próprio Trump ter ido à sua rede social ontem dizer que apoia incondicionalmente o Benjamin Netanyahu, apesar dos muitos pesares, publicamente deu a entender que o Benjamin Netanyahu se excedeu em alguns momentos, mas ontem ali cerrou fileira e disse que está ao lado do próprio primeiro-ministro israelense, que está com as costas contra a parede, mesmo depois desse grande feito militar estratégico. A pressão interna ali para, de alguma forma, tentar tirá-lo do poder dentro de Israel aumentou e muito nas últimas 24 horas. É algo que vale a pena a gente também repercutir nos próximos dias, conforme for tudo avançando e a histeria dar uma bela baixada e a razão começar a prevalecer em cima da emoção. Difícil pedir para essa região tão sofrida ter um pouco mais de razão e menos emoção, mas, pelo menos aqui, enquanto analistas, acho que esse é o nosso papel.